E aí, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar sobre metas e como definir as nossas metas da forma correta. Então, se você ainda não definiu as suas metas para esse ano, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo e você com certeza vai ser capaz de definir as suas metas da melhor forma possível. Vem comigo! Mas antes da gente começar a falar sobre como vamos definir as nossas metas, eu quero convidar você a já deixar aqui aquele like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí das notificações, porque senão o YouTube ele não te avisa dos próximos vídeos, tá bom? Então já se inscreve aí no canal, já deixa o like e bora falar sobre o que importa, que são as nossas metas. Bora pro vídeo. Os dois maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem ao definirem as suas metas é, primeiro, subestimar o longo prazo e superestimar o curto prazo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito comum que a gente estipule metas e muitas vezes a gente não saiba como de fato a gente vai alcançar essas metas. Então eu te convido a fazer um exercício. Não vamos subestimar o longo prazo. Porque, cara, um período de 2, 3, 5 anos, acontece muita coisa de verdade. Então, se você não sabe, se você tem aquelas metas super audaciosas, mas não sabe como vai alcançar, essas metas nós vamos jogar para o longo prazo. Porque no longo prazo, muitas coisas vão acontecer à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, buscando aprender e nos desenvolver como pessoas, as coisas vão acontecendo. Então essas metas mais audaciosas, nós vamos colocá-las para o longo prazo. Por outro lado, aquelas metas mais simples, aquelas metas que nós sabemos que são muito mais alcançáveis, essas nós vamos trazer ao máximo para o curto prazo. Porque essas sim, nós sabemos que com um pouco de esforço e dedicação, nós vamos conseguir alcançar. Tá ok? Então, muito cuidado, porque esse é um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometerem ao definir as suas metas. Elas definem metas totalmente arrojadas para o curto prazo, enquanto muitas vezes nem sequer possuem metas para o longo prazo. Então tome cuidado com isso. E o segundo erro que eu vejo muito as pessoas cometerem é criar metas abstratas. E para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nisso, eu vou trazer para você o modelo SMART. O que é isso? O modelo SMART é um modelo de definição de metas que se baseia em 5 características. O modelo SMART, ele vai dizer que uma meta, ela precisa seguir as seguintes características. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Bom, então para aprofundar um pouco mais nessas características, vamos voltar justamente no segundo erro que eu apontei para vocês, que é criar metas abstratas. Isso vai justamente contra ao que o modelo SMART determina como sua primeira característica. Uma meta, ela precisa ser específica. Então, quando eu pergunto para alguém, qual é a sua meta em relação à sua vida financeira ou à sua vida profissional? E essa pessoa responde para mim algo como: minha meta é enriquecer, ou a minha meta é ter dinheiro, muito dinheiro, a minha meta é emagrecer, a minha meta é ler. Isso não é uma meta. É duro às vezes dizer isso, mas a gente precisa entender o que de fato são metas. Uma meta, ela precisa ser específica. Então você quer emagrecer? Quanto você quer emagrecer? Você quer enriquecer? O que de fato é enriquecer para você? Você quer ter dinheiro? Então, quanto dinheiro de fato você quer ter? Se você quer ler, quantos livros você quer ler por mês ou por ano, o que seja? Então, um dos maiores erros das pessoas ao definirem suas metas é não ter metas específicas. Isso muitas vezes vai acontecer porque essa pessoa ela não tem clara a visão do que de fato ela quer para a vida dela, do que de fato ela quer alcançar.
Então é muito importante que você tenha clareza no momento que você vai definir as suas metas, porque as suas metas, elas precisam ser específicas. E isso vai nos levar à característica de número 2, que é mensurável. Uma meta, ela precisa ser mensurável. Afinal, se você tem uma meta que você não pode medir, como você vai saber que alcançou essa meta? Ou como vai saber o quão longe você está de alcançar essa meta? Então toda meta precisa ser mensurável. E eu te dou um exemplo. Talvez você diga para mim, Ian, mas toda meta vai ser mensurável, porque se afinal eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos, eu consigo medir isso e mensurar. Se eu quero chegar a R$1 milhão, eu também consigo medir e mensurar isso. Sim, de fato. Mas muitas vezes nós estipulamos metas que não são mensuráveis. Eu te dou um exemplo. Se você vira para mim e diz, olha, Ian, eu quero que esse ano a minha empresa cresça 50%. Muito bom. Por quê? Porque isso é específico. Você sabe o quanto você quer que a sua empresa cresça. Em teoria, seria mensurável, porque 50% é uma medida que você consegue mensurar. Mas aí eu viro para você e te pergunto, pô, legal, e aí, quantos clientes você atende hoje? E você não sabe me responder. E aí eu viro para você e faço outra pergunta. Pô, legal, hoje qual é o indicador que você utiliza para medir o crescimento da sua empresa? E você não sabe me dizer. E se você não sabe me dizer, como você vai conseguir mensurar se a sua empresa vai crescer 50%, ou seja, se você vai atingir a meta que você está estipulando, se você não sabe mensurar o que você tem hoje? Então você precisa definir metas que sejam mensuráveis. Isso vai nos levar à categoria número 3 do modelo SMART, que é metas precisam ser alcançáveis. E é nesse ponto que muitas pessoas se frustram. Por quê? Porque a maioria das pessoas definem metas que elas não podem alcançar. E eu não estou falando isso para te desanimar ou te desmotivar. Pelo contrário, a ideia aqui é que a gente possa definir metas que de fato sejam alcançáveis para aquele momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu quero te convidar a entrar num raciocínio aqui comigo. Se você quer que a sua empresa, por exemplo, cresça 50%, isso é alcançável para você hoje? Será que com a quantidade de funcionários que você tem, você consegue fazer a sua empresa crescer 50%? Talvez para que a sua empresa cresça 50%, você precise aumentar em 50% o seu quadro de funcionários, porque talvez a quantidade de funcionários que você tenha não seja escalável para mais 50% de crescimento, de tamanho da sua empresa, para atender talvez 50% mais clientes. Será que hoje você consegue, com a capacidade técnica que você tem, com a capacidade de gestão que você tem hoje, você consegue gerir 50% mais pessoas? Será que você consegue atender 50% mais clientes? Então eu te convido a refletir, simplesmente porque as suas metas precisam ser alcançáveis. Então se você virar para mim e disser, olha Ian, eu quero emagrecer 100 quilos, eu vou dizer, pô, legal, você quer entrar em forma? Pô, show de bola. Em quanto tempo você quer emagrecer 100 quilos? Ah, eu quero emagrecer em 3 meses. 3 meses, 100 quilos, será que isso é saudável para você? Será que isso é de fato alcançável? Você consegue de fato perder 100 quilos em apenas 3 meses? É um pouco demais, eu acho, não sou especialista da área, mas eu quero te convidar a pensar dessa forma, de uma forma mais estratégica, para que você possa definir metas que de fato você consiga alcançar. Por quê? Porque quando você define uma meta que você consegue alcançar, quando chegar lá no final daquele período pelo qual você estipulou a sua meta, o fato de você alcançar essa meta vai te dar muito mais força, muito mais energia
para que você consiga buscar outras metas e metas até muito mais ambiciosas. Uma vez que você consegue uma, consegue duas, consegue três, isso vai te dando cada vez mais força e impactando cada vez mais esse movimento de conquista. Então, muito cuidado, porque essa mesma força que pode te impulsionar a alcançar metas cada vez mais audaciosas pode trabalhar contra você. Porque se você começa a estipular metas que não são alcançáveis para o momento que você está vivendo hoje, pode ter certeza que lá na frente, o fato de não alcançar essas metas pode te frustrar. E essa frustração vai te impedir de alcançar outras metas, talvez até de outras áreas da sua vida. Então, ao definir as suas metas, busque sempre metas que sejam alcançáveis. Porque seguindo o modelo SMART, que é o modelo que a gente está propondo aqui, as metas elas precisam ser alcançáveis. E com isso, a gente vai para o ponto 4, que seria a quarta característica das nossas metas, que é a relevância. Uma meta, ela precisa ser relevante. E por que eu estou te falando isso? A relevância é o que de fato vai te motivar a seguir em frente ou não com essa meta. Se você define uma meta que não é de fato relevante para você, para a sua vida, para o momento que você está vivendo, talvez para a sua família, o que vai acontecer é que muito provavelmente você vai desanimar no meio do caminho, porque o percurso ele não é linear. Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar uma série de coisas que talvez você não gostaria de estar enfrentando, você vai passar por coisas que não gostaria de estar passando para alcançar aquela meta. Muitas vezes você vai precisar abrir mão de uma série de outras coisas. Por exemplo, se você quer emagrecer, super bacana, é uma meta saudável, uma meta que você tem que buscar para a sua vida se você tem essa necessidade. Mas aí é que tá, você vai precisar abrir mão talvez de sair no final de semana com a sua família para comer aquele hambúrguer, para comer aquela pizza. Talvez você precise abrir mão no seu dia a dia de uma alimentação um pouco mais tranquila, um pouco mais largada, despojada, com aquela fritura, com aquele carboidrato, e você vai ter que buscar uma alimentação mais regrada. Talvez você tenha que buscar consultas constantes com o seu nutricionista. Então esse tipo de coisa impacta diretamente nos nossos hábitos. Ou seja, uma vez que você tem um impacto nos seus hábitos, isso vai mexer com a sua rotina, com o seu estilo de vida. Então, se essa meta não for de fato relevante para você, muito provavelmente você vai cair numa rotina, num estilo de vida que não está alinhado com aquilo que você quer para a sua vida de fato. Então, a meta ela precisa ter relevância. E quando eu digo relevância, é relevância para você. Porque muitas vezes você vai dizer para uma outra pessoa, não, a minha meta é ganhar R$1 milhão. E essa pessoa vai falar, putz, isso é super relevante. Talvez para ela. Será que de fato isso é relevante para você? A minha meta é emagrecer 30 quilos. Será que isso é de fato relevante para você? Será que isso de fato está fazendo tanta diferença assim na sua vida? Então, busque metas que sejam relevantes. Porque se você empenhar uma energia muito grande inicial em algo que não é de fato relevante, muito provavelmente você não vai conseguir dar continuidade. E ainda que você consiga, e você chegue até o final, e até mesmo alcance essa meta, muito provavelmente o que vai acontecer é que lá no final, depois de todo o esforço para conseguir de fato alcançar, e sim, ter alcançado, você vai ver que não era isso tudo que você estava esperando. Por quê? Porque isso não era de fato relevante para você. Então não se meça pela régua dos outros. Não vá em busca daquilo que as pessoas dizem que você precisa, ou que você ouve falar que é o bacana, que é o ideal, que é o que todo mundo quer. Se meça pela sua própria régua. Busque aquilo que de fato é relevante para você. As suas metas precisam sim ter relevância, mas elas precisam ser relevantes apenas para você. E a última característica que as nossas metas precisam ter é uma data. Elas precisam ser temporais. Por que uma meta precisa ter data? É simples, porque se você não estipula uma data para sua meta, o que vai acontecer é que você nunca vai alcançar.
porque você vai sempre cair no erro da preguiça, da procrastinação e do nem eu faço, não tem problema. Então, não cometa esse erro. As suas metas precisam ter data. As suas metas precisam ter um limite, uma data final, onde você vai de fato saber se alcançou aquele objetivo. Bom, e essas datas, elas vão de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem uma meta que é mais de curto prazo, você vai definir uma data que seja de curto prazo. Por outro lado, você também muitas vezes vai ter metas que são de longo prazo, ou seja, datas de 5 até mesmo 10, 15, 30 anos. Se você estiver pensando em uma data, por exemplo, para sua liberdade financeira, uma data para sua aposentadoria. Então essa meta seria uma meta de longo prazo, que teria aí 15, 20, 30 anos, não sei, vai depender da sua necessidade. E aí vem o pulo do gato, porque muitas vezes, como eu falei lá no início desse vídeo, as pessoas elas subestimam o longo prazo e superestimam o curto prazo. Elas estipulam metas totalmente arrojadas para o curto prazo e para o longo prazo muitas vezes nem definem suas metas. Então vamos inverter esse processo. Vamos arrojar o nosso longo prazo e pegar essa meta de longo prazo que está lá para daqui a 30 anos e vamos dividir essas metas. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma meta que é de 30 anos. Vamos supor que a sua meta seja ter R$1 milhão em 30 anos. Pô, legal. Talvez com R$1 milhão você consiga se aposentar, alcançar a sua liberdade financeira daqui a 30 anos. Pô, beleza. E para chegar nesses R$1 milhão em 30 anos, quanto eu preciso investir? Com quanto de rentabilidade? Pô, show de bola. Uma vez que eu encontrei essas informações, eu vou quebrar essa meta de R$1 milhão que parece impossível, talvez para você hoje. A gente vai quebrar essa meta em pequenas metas. Ou seja, quanto de fato eu preciso investir ano após ano. Quanto de fato eu preciso investir mês após mês. E você vai ver que com valores muito menores, com muito menos esforço, você consegue alcançar as suas metas de longo prazo, ainda que elas sejam aparentemente insanas. Ainda que aparentemente você olhe e diga, nossa, eu não sei como eu vou alcançar isso é impossível. Calma, vamos quebrar. Quebre isso em pequenas metas e você vai ver que é possível. E uma outra dica que eu quero deixar para você é, não se desespere quando as coisas derem errado. Se tem uma coisa que você precisa fixar na sua cabeça é que imprevistos são totalmente previsíveis. Você pode até não saber quando eles vão acontecer, mas eles vão acontecer. Então desde agora se planeja para o que pode dar errado e o que de fato pode atrapalhar a sua caminhada ao correr em busca dessa sua meta. E se acontecer de no meio do caminho acontecer algo pelo qual você ainda não tinha se planejado, algo que você não tinha previsto, não se desespere. Se faça a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para me manter nessa caminhada e alcançar a minha meta na data prevista? E você pode ter certeza que após ter respondido essa pergunta, o caminho ajustado, o novo caminho, a nova trajetória para que você alcance as suas metas vai estar muito mais claro. Então, para você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu quero deixar 4 perguntas. Essas perguntas elas vão te ajudar a definir cada uma das suas metas dentro do modelo SMART. Porque muitas vezes as pessoas até sabem o que elas precisam fazer para definir suas metas, mas elas erram no momento de aplicar e de definir de fato essas metas. Então, para que isso não aconteça com você e que você consiga de fato aplicar esse modelo SMART em cada uma das suas metas, basta que você responda essas 4 perguntinhas muito simples. De quanto eu preciso? E aí, claro, você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Porque se a gente estiver falando, por exemplo, que a sua meta é emagrecer, você não precisa de um valor monetário especificamente, mas sim quanto eu preciso perder, por exemplo. Então a primeira pergunta é de quanto eu preciso.
até quando? E aí a gente já vai ter aquela questão da data, que eu falei que é muito importante. Para que eu preciso e por que eu preciso? E com essas duas perguntas finais, você já vai saber se de fato isso é ou não relevante para você. Então aqui você consegue saber se a sua meta é mensurável pelo valor que vai ter definido. Você já vai ter uma data, já se torna uma meta específica, porque ela tem cada um dos critérios. Você já consegue analisar se essa meta é de fato relevante para você. E uma vez que você responda cada uma dessas 4 perguntinhas, você vai saber se essa meta é alcançável. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. No mais, meu nome é Ian Rangel e esse é mais um Mindset da Riqueza. Valeu!